Oi, pessoal! Hoje é dia 30 de março, Dia Mundial de Conscientização do Transtorno Bipolar, e eu tô fazendo esse vídeo com a intenção de desmistificar para as pessoas o que de fato é esse transtorno. Existe uma ideia de que o bipolar seria aquela pessoa que muda de opinião de uma hora para outra, ou que é uma pessoa muito instável, que uma hora tá feliz, uma hora tá triste, e na verdade essa ideia tá muito errada. Essas oscilações de humor, elas são normais da vida humana. Bom, primeiro que a gente precisa entender é que cada um tem um temperamento de base. Então, tem gente que é mais tranquilo, é mais leve por natureza, tem gente que nem tanto, que a gente sabe que tem que medir um pouco as palavras antes de falar com aquela pessoa, porque ela pode talvez não receber aquilo da forma como a gente gostaria que ela recebesse. Tem gente que é feliz até com fome, tem gente que parece estar com fome toda hora, e isso é de cada um. A pessoa nasce com aquele jeito, daquele jeito, é o temperamento dela. E a gente reage às coisas que acontecem à nossa volta. Então, se acontece uma coisa ruim, eu fico triste, dentro daquele meu temperamento de base. Se acontece alguma coisa boa, eu também me alegro com aquilo. Se eu tô no meu período pré-menstrual, eu posso ficar irritada porque o meu humor oscila de acordo com a minha oscilação hormonal. É claro que tem mulher que é mais sensível que outras. Mas essas reações e oscilações ao longo do dia ou ao longo do tempo, dependendo das coisas que acontecem, elas são esperadas e normais na vida humana. Estranho seria se acontecesse uma coisa boa e eu ficasse triste, ou então se acontecesse uma coisa boa ou ruim e aquilo não causasse em mim nenhuma oscilação de humor. Bom, e o que acontece no transtorno bipolar é totalmente diferente disso. Existem sim essas oscilações de humor, mas são oscilações mais persistentes, então não é algo de momento, e não são alterações que são compreensíveis. A gente não consegue identificar um motivo para justificar aquele comportamento. Na verdade, a gente explica esse comportamento por alterações cerebrais, em áreas do cérebro que são responsáveis por regular o nosso humor, por regular o nosso sono, a psicomotricidade, e essa alteração ela é vista no comportamento da pessoa. E aí, dentro do transtorno bipolar, a pessoa pode fazer episódios de depressão, episódios de mania ou hipomania, episódios mistos, enfim, a forma de manifestar é múltipla e muito complexa também. Bom, em relação aos períodos de depressão, eles podem ser indistinguíveis de uma depressão maior, que é aquela pessoa que tem somente depressões ao longo da vida. Então, pode ter rebaixamento do humor, com tristeza, choro fácil, perda de prazer em atividades que antes davam prazer para aquela pessoa, isolamento social, então a pessoa se retrai, alteração do apetite, alteração do sono, prejuízo de concentração, sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, entre vários outros sintomas depressivos. Bom, já no polo oposto à depressão, a pessoa tem uma elevação do humor, que é o que a gente chama de episódio maníaco ou hipomaníaco. A diferença de mania e hipomania está na intensidade dos sintomas e na gravidade do episódio. Mas como é que ele se manifesta? Essas pessoas, elas têm uma elevação do nível de energia, então elas ficam muito mais dispostas, ficam fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, meio que fica elétrica ali ligada no 12. Ficam mais falantes, então conversam muito mais, interagem mais socialmente. Então, se é uma pessoa que era mais retraída, ela muda essa forma de comportamento nessa época e fica muito mais sociável, faz várias ligações, entra em contato com várias pessoas, conversa no WhatsApp com um monte de gente. Essas pessoas também têm diminuição da necessidade de sono, e é diferente de ter insônia, de não conseguir dormir, porque na mania o que se tem é uma diminuição da necessidade do sono. Então, eu não durmo porque eu não tô precisando descansar, eu tô cheio de energia, cheio de disposição, então dormir seria perca de tempo.
Essas pessoas também podem, além de ter um humor mais elevado, assim, de humor para cima, de estar se sentindo bem, ter um humor irritado. Então, ficarem mais impacientes, menos tolerantes, se envolverem às vezes em brigas, discussões, ficarem mais inconsequentes em trânsito, inconsequentes nas ações, assim, de fazer coisas por impulso e não pensar muito no que está fazendo. Então, às vezes se envolve em compras, porque não se preocupa muito depois como é que vai pagar isso. E essa mudança de comportamento, ela também é persistente. Se for hipomania, tem que durar pelo menos 4 dias. E se for um episódio de mania, tem que durar pelo menos 7 dias. E quem conhece a pessoa sabe que aquele comportamento não é o habitual dela. A pessoa que conhece olha e fala assim, tem alguma coisa de diferente. Bom, e todos esses sintomas, eles acontecem ao mesmo tempo e eles não podem ser explicados pelas circunstâncias de vida da pessoa. Não é que ela tá feliz porque tá acontecendo um monte de coisa boa ou então ela tá fazendo um monte de coisa porque tem um monte de coisa para ser feita. Na verdade, aquela alteração de comportamento é explicada pela doença. E, por definição, para se fazer o diagnóstico de transtorno bipolar do humor, a pessoa tem que ter tido ao longo da vida pelo menos um episódio de mania ou hipomania. O que geralmente não é fácil, porque esses pacientes eles buscam ajuda, eles vão ao psiquiatra durante os episódios depressivos. E aí cabe ao médico, nesse momento, investigar se ele já teve algum período de elevação de humor. Investigar com ele ou com o familiar, porque às vezes o paciente não se lembra ou não teve o insight de que aquele período foi um período que ele não estava se comportando da forma habitual. E fazer esse diagnóstico diferencial é extremamente importante porque o tratamento, de transtorno bipolar, ele é diferente do tratamento de uma depressão maior, que seriam aqueles pacientes que não têm hipomania, que fazem só depressão ao longo da vida. No transtorno bipolar, a gente trata com o estabilizador de humor. Bom, e a gente sabe que o transtorno bipolar é um transtorno crônico e cíclico. Então, as pessoas podem fazer vários episódios de mania, hipomania ou episódios depressivos ao longo da vida. E cada episódio desse traz muito sofrimento e prejuízo, não só para o paciente, mas também para os familiares. E com a medicação, com os estabilizadores de humor, a gente espera estabilizar esse humor, então prevenir novos episódios e também as suas consequências.